História das pandemias. Grandes epidemias e pandemias marcaram a história da humanidade em todos os períodos e dizimaram diferentes povos. Antes de conhecermos as epidemias e pandemias que marcaram a história mundial, temos primeiro que saber o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Temos que saber suas diferenças. Epidemia faz referência a doenças que se disseminaram por uma região geográfica limitada, ou seja, por uma cidade ou um bairro, talvez. Já a pandemia se refere a uma doença que se espalhou por um grande espaço geográfico, ou seja, um continente. A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que uma pandemia pode começar se três condições se juntarem. Essas condições são o aparecimento de uma nova doença na população, o agente começando a infectar os humanos, causando uma doença grave, e se o agente se espalhar rápido entre os humanos. Não é toda doença que pode ser considerada uma pandemia. Para ser pandemia, a doença também precisa ser infecciosa. No passado, por falta de conhecimento da medicina avançada, as pessoas pensavam que as doenças estavam ligadas a castigos divinos, bruxarias, entre outros. Apenas no final da Idade Média que o conhecimento médico ocidental passa por mudanças e vai deixando para trás a crença de castigo divino. Dois exemplos de pandemias que ocorreram no passado e que podemos citar são a peste negra, que todos já devemos ter ouvido falar, e a gripe espanhola. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi a pandemia que mais matou pessoas na história. Foram mais de 100 milhões de mortes na Euroásia, tendo seu pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Essa doença era transmitida por via respiratória, o que facilitou a sua propagação pelo continente europeu. A gripe espanhola, que é também conhecida como gripe de 1918, foi a pandemia do vírus influenza, que creio que todos já ouviram falar. Esse vírus infectou em 2 anos cerca de um quarto da população mundial. No Brasil, mesmo com medidas de isolamento, a gripe espanhola matou 35 mil pessoas. Existem também outras pandemias, como a pandemia do AIDS, SARS, cólera, a epidemia de varíola no Japão, entre outros. Mas a que mais causou impactos e que todos lembram até hoje foi a peste negra. Agora vou falar um pouco sobre qual foi a origem do coronavírus. Inicialmente, a OMS emitiu o primeiro alerta para a doença em 31 de dezembro de 2019, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa. O surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação ao mercado de frutos do mar em Wuhan, o que despertou a suspeita de que a transmissão dessa variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. O mercado foi fechado para limpeza e desinfecção. Uma grande variedade de animais pode ter servido como hospedeiro do vírus, especialmente o morcego, conhecido como ser portador de um número considerável de coronavírus diferentes. A primeira morte pelo coronavírus foi anunciada pelas autoridades chinesas em 11 de janeiro de 2020. Em 13 de janeiro, a OMS notificou o primeiro caso de uma pessoa infectada fora da China, na Tailândia, uma mulher com pneumonia leve que voltava de uma viagem a Wuhan. A doença provocada pelo SARS-CoV-2 ficou conhecida como Covid-19 e rapidamente tornou-se um problema de saúde pública mundial, espalhando-se rapidamente e atingindo todos os continentes ainda nos primeiros meses de 2020. No dia 11 de março, a Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia pela OMS. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo coronavírus, mas as pesquisas nos permitem concluir que essa mutação foi um processo natural e não induzido pelo homem. SARS-CoV-2 é um vírus de categoria de coronavírus, reino Riboviríea, ordem Nidoviralis, subordem Conidovirinae, família Coronaviridae, subfamília Ortocoronaviridae, gênero beta-coronavírus, subgênero Sarbicovírus, espécie relacionada à síndrome respiratória aguda grave. É um vírus de RNA de fita positiva, envelopado de tamanho médio, cujo nome deriva de sua aparência característica, semelhante à coroa em micrografia eletrônicas. Os coronavírus são conhecidos por causarem doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e neurológicas em humanos, mamíferos e aves. Esses vírus possuem os maiores genomas de RNA viral conhecidos, com o comprimento de 27 a 32 kb. A família coronavírus é conhecida desde a década de 1930.
sendo mais estudada a partir da década de 1960. Dentre os coronavírus conhecidos, existem 4 gêneros, sendo eles alfa-covis, beta-covis, gama-covis, teta-covis. Em 2019, além desses 6 subgêneros, mais um adentra ao cenário, o foco da discussão, o SARS-CoV-2, também do gênero beta-covis. A infecção celular pelo SARS-CoV-2 ocorre assim: a estrutura da região do gene de ligação ao receptor é muito semelhante ao do coronavírus da SARS e foi demonstrado que o vírus usa o mesmo receptor, a enzima de conversão da angiotensina 2, para entrada nas células. A reaplicação do RNA viral ocorre no citoplasma do hospedeiro por um mecanismo único, no qual a RNA polimerasa liga-se a uma sequência líder e, em seguida, desconecta-se e reconecta-se em vários locais, permitindo a produção de um conjunto alinhado de moléculas de RNA mensageiros com extremidades comuns. A corrida pela cura ou tratamento eficaz contra o coronavírus se espalha pelo mundo todo. Nenhum medicamento ainda traz o efeito de melhora rápida. Em vários tipos de vacina continuam em fase de testes. A prevenção consiste no uso de máscara, higiene e distanciamento social. O papel das mídias de comunicação na pandemia da Covid-19. A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 causou um choque em todo o mundo. No início, ninguém tinha noção do que causaria e nem dos efeitos que tinha. Governos dos estados não imaginavam que esse vírus causaria grandes números de mortes e de infectados, sem contar com as grandes quedas na economia e no déficit da educação. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, esse novo vírus, oriundo da China, seria uma das preocupações, pois até então não existia vacinas nem informações sobre ele. Com a contaminação em massa, as mídias de comunicação, juntamente com a OMS e outros órgãos e pastas da saúde, vieram a informar a população sobre o novo vírus. A população passou a se informar sobre o uso de máscaras, uso de produtos para higienização das mãos e superfícies, como álcool em gel 70, e da higiene em geral. Com a repercussão e pesquisas realizadas por diversos institutos, os governos decidiram fechar escolas, bares e lugares que se havia aglomeração de pessoas. E desde então iniciou a quarentena e uma parcela considerável da população ficou em suas casas. Desde o surgimento da repercussão do vírus, todos teve de lidar com as chamadas fake news, que eram notícias falsas compartilhadas geralmente por canais de comunicação sem nenhuma confiabilidade e informações sem fundamento em pesquisas. E com o aumento dessas informações, as mídias de comunicação vieram para alertar a população e a orientar sobre os assuntos e, em alguns casos, tiveram envolvimento de forças de segurança governamentais. A mídia, então, passou a ser frequentemente usada para meio de informações sobre os cuidados e também sobre os dados de infectados e mortes em todos os estados e países. No Brasil, de acordo com o Coronavírus Brasil, site que indica o número de mortes, casos confirmados e de recuperados da doença, informa que o Brasil passa de 104.201 mortes, 3.164.785 de casos confirmados e 2.309.477 casos recuperados. Esses dados referentes ao dia 12 de agosto, às 6h30, que são atualizados todos os dias. Diante de todo esse transtorno, as mídias vieram como um meio fácil, confiável e de rápida assimilação, pois se trata de informações acessíveis ao entendimento da população, como na internet, que encontramos dados locais sobre o avanço da doença, na televisão e jornais impressos. A pandemia do coronavírus abalou o mundo inteiro em vários sentidos, influenciando no psicológico e na vida das pessoas, que precisaram ficar trancadas em casa para não pegar o vírus e nem o transmitir. Não foi algo novo, afinal tiveram várias pandemias durante os anos, até os dias de hoje. Mas foi algo que a sociedade moderna nunca tinha presenciado, não nessa intensidade. Durante essa fase que estamos vivendo, conseguimos presenciar o famoso fake news. E, ao pesquisar mais sobre o tema, conseguimos perceber nitidamente ele e, consequentemente, as pessoas alienadas aparecem também. Por isso, percebemos a importância da pesquisa e da verdadeira informação.